Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 1. Como acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado de lá para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável, inexprimível, que anestesie todas as lembranças convertidas em chagas mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade inevitável diante do reencontro da própria consciência. Assim, uma vida humana a continuar-se naturalmente no além assume a forma de partida em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas. Entretanto, a luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra se torna laborioso prélio, batalhação, em duas fases, anverso e reverso, direito e avesso, da experiência. O berço inicia, o túmulo redobra. Com raríssimas exceções da regra, somente a reencarnação consegue nos modificar de modo fundamental. Deixamos no esquife o casulo mirrado e transportamos conosco na mesma ficha de identificação pessoal para outras esferas os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Então, enquanto encarnados, imaginamos um céu maravilhoso para onde iremos após o desencarne. Mas, como ele diz, temos um encontro com a nossa consciência, porque não somos as raríssimas exceções que não precisam reencarnar para progredir. Então, nos encontramos com o que cultivamos e atraímos. Inteligências em evolução, na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro de matéria mais densa, se assemelham figuradamente aos insetos. Existem larvas que se retiram do ovo e se revelam na condição de parasitos, enquanto outras se transformam de imediato em falenas, mariposas, de prodigiosa beleza, ganhando altura. Com essa metáfora, entendemos que podemos parasitar na vida ou podemos fazer nossa reforma íntima enquanto estivermos no nosso casulo e emergir como borboletas e voar para o alto. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que, de imediato, se elevam aprimoradas e belas, a planos superiores de evolução, e entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes no grande além. Surge a gama infinita das posições em que se graduam. Emergindo na espiritualidade após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico, fácil de receber. A verdade aparece por alavanca renovadora, padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto que descansa nos porões da memória. Somos então defrontados por velhos preconceitos que se entrechocam em nosso íntimo, tombando despedaçados. Suspiramos pela inércia que não existe. Ou seja, não encontramos anjinhos tocando harpa para o nosso eterno repouso. Mas sim, estaremos frente a frente com os erros que cometemos, estaremos com a nossa consciência.
Exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina os que não comungam a nossa visão acanhada. De semelhantes conflitos, por vezes terríveis e extenuantes, nos recessos da mente, muitos de nós caímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero. Porém, a maior parte dos desencarnados, a pouco e pouco, se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na sua reeducação, com os resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e recomeço. Infelizmente, né? Muitos de nós, ao invés de perceber que estamos cada um em um grau de evolução, nós no nosso grau de evolução, e nessa escala evolutiva existem vários modos de aprender, acreditamos que somente a nossa religião é que é a certa e que, portanto, Deus está vendo que estamos certos e nos separará dos outros e nos dará o privilégio da salvação. E aí, quando essas pessoas desencarnam, descobrem que todos somos iguais, que não há escolhidos e todos somos amados. Portanto, não há pressa, mas sim nosso tempo de evolução é respeitado. Lá nos Mensageiros, André nos mostrou 3 indivíduos em diferentes situações e que o mensageiro respeitou o tempo de aprendizado de cada um, principalmente do Otávio, que demorou mais, que desceu ao umbral grosso e o resgatou quando ele estava preparado para o resgate. A grande maioria de nós se revolta ao se deparar com essa situação de encarar os próprios erros, né? Até que aceita e recebe um tempo para se preparar, para reencarnar e fazer os devidos reparos. Essas ponderações afogueavam o meu pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio. Aqui em nota, o André nos lembra que esse ministério é uma organização do nosso lar. Partilhando expedições arrojadas e valiosas em atividade benemérita, ainda não tínhamos visto quaisquer excitações. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais mostrou desânimo ou fraqueza, por mais opressivo o peso dos seus compromissos e obrigações se evidenciasse. Advogado que foi na última existência, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Sempre denodado, destemido e humilde, porém agora enunciava sensíveis alterações de comportamento. Conseguiu breves encargos na esfera física para atender de modo mais direto à necessidade de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me foi possível perceber. Desde então se mostrava arredio e desencantado, como aqueles companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em funda reflexão, fugia às conversas fraternas, queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra, em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Então aqui André nos mostra que Pedro Neves, apesar de estar há muito tempo em um trabalho fraterno, estava com depressão, característica daqueles que chegam da terra e se deparam com a realidade. Ninguém ousava sondar o seu sofrimento,
tal a fibra moral em que se exprimiam as suas atitudes, porém provocando algumas horas de desafogo num banco de jardim, busquei habilmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Me referia aos descendentes que deixei no mundo e às inquietações que me causavam. Pressentia na sua tristeza a presença de lutas domésticas a torturarem sua alma, como alterações em recidiva, e não me enganei. O amigo absorveu a isca afetiva e desenovelou os sentimentos. A princípio, falou vagamente das apreensões que assomavam ao seu espírito agoniado. Queria esquecer, aliar-se a tudo. No entanto, a retaguarda familiar no mundo lhe impunha dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. É a esposa quem o aflige tanto assim? Aventurei procurando localizar o carnegão da mágoa que abria as comportas do seu pranto silencioso. Há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos ainda que suficientemente para vasculhar, para revolver o passado e extrair dele a verdade, somente a verdade. Meditou algum sufocado por instantes e prosseguiu. Não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo justo valor. Além disso, a experiência de muito me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui. Há quase 40 anos a esposa me forçou a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade nas energias físicas fervia, em meu sangue. E Enedina compreensivelmente não pôde se sustentar à distância das exigências femininas. E prossegui esclarecendo que ela se associou a outro homem num segundo casamento, entregando seus 3 filhos por enteados. Entretanto, nesse novo marido, a afastou completamente de sua convivência espiritual. Homem ambicioso, senhoreou dos cabedais que ele ajuntou. Então, dominou os bens que ajuntou no intuito de multiplicá-los imensamente à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade com a esposa, antes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices, vida de luxo e riqueza, até que se lançou a derradeiros vícios nos desvarios do sexo. Observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavaleiro rico e desocupado, quis se desforrar, estabelecendo para si mesma desordenado culto ao prazer, mal sabendo que apenas se transviava em lamentáveis desequilíbrios. É como sabemos, Quem alimenta a vingança acaba se destruindo. E meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padastro comprava a sua submissão, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardaram qualquer traço da minha memória, apesar de serem atualmente negociantes abastados em idade madura. No entanto, a esposa ainda se encontra no mundo físico? Arrisquei cortando uma longa pausa para a explicação não esmorecesse. Minha pobre Enedina voltou há 10 anos, abandonando o corpo pela imposição da icterícia, que apareceu como carrasco invisível invocado pelas bebidas alcoólicas. Vendo-a edemasiada, vencida, ensaiei alarmado
todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças aviltantes a que se uniu sem perceber. Ansiava retê-la no corpo de carne como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, as quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porque ela mesma, depois de desencarnada, se deleita na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar. Esperar. Então, ele tentou ajudá-la, mas como afins atraem afins, ele não pôde fazer nada além de esperar. E os filhos? Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material, para mim fizeram-se inabordáveis. Mentalmente não registram a minha lembrança. Intentando captar sua cooperação e simpatia, o padrasto chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, através de união com minha esposa, ao tempo de minha experiência terrestre, e que Enedina, infelizmente, não desmentiu. Então, ele tentou ajudar os filhos, mas o padrasto inventou que eles eram filhos dele, porque a mãe traiu o marido com ele e ela nunca desmentiu. Então, eles esqueceram o verdadeiro pai. Portanto, não foi possível ele ajudar os filhos. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou: imagine, na carne, o medo é comum à frente dos desencarnados. E no meu caso, fui eu quem se afastou do ambiente doméstico sob sensação de incontrolável horror. Então, normalmente nós temos medo dos fantasmas, né? O jeito que a gente chama dos desencarnados. Mas aqui, né, no caso, ele desencarnado teve medo dos encarnados e se afastou durante 40 anos. Ainda assim, a bondade de Deus não me lançou à solidão, em se tratando da ternura familiar. Tenho uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito. Beatriz, que deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos, assim, duas almas na mesma faixa de entendimento. Pedro enxugou os olhos e acrescentou: agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa embora ao carinho que consagra ao esposo e ao filho único, Beatriz se prepara para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos com o corpo torturado pelo câncer. Mas você se atormenta por isso? A ideia do reencontro pacífico não será motivo de se alegrar? E os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo? Por muitos anos estive à margem de todas as tramas do navio familiar. Me lancei ao oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou forçado a topar com espíritos de caridade, a irreflexão e o descaramento. Estou inapto, desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo-a na condição de aluno debilitado pela expectativa de erros constantes. Neves se dispunha a prosseguir, mas urgente chamado de serviço nos impeliu à separação e, embora desejando acalmá-lo, despedi-me, sob o compromisso de irmanar-me a ele nas tarefas de assistência à enferma, de modo mais intenso, a partir do dia seguinte. E aqui fica a nossa reflexão. Pedro tinha tanto equilíbrio em se tratando de espíritos não familiares que ele ajudava, mas em se tratando dos seus familiares, ele se desequilibrou. Se ele conseguisse ver os familiares como via os outros, seria mais fácil. Ele sofreria menos.
Como a mãe do André Luiz nos ensinou, né? Não sou sua mãe, estive sua mãe. Nossas relações familiares mudam a cada reencarnação. Por isso, temos que nos ver como uma única família, todos a caminho de sermos pessoas melhores. Então, devemos nos observar em nosso dia a dia. Será que as minhas atitudes refletem a minha real transformação? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.